Vamos lá então? Fazer o quê? Vamos lá. Quem somos nós? Briana Nasky, Cupi! Isabel Brandão. juntas combatendo o bullying, somos as Garotas! Hoje é um tema muito importante que estamos aqui a gravar nesse podcast tão ilustre ao lado das minhas melhores amigas da minha vida. E vamos falar sobre bullying. Então já fica aí um alerta de gatilho para você que já tá toda engatilhada. Esse é um post que a gente vai falar sobre Exato. situações sensíveis, sobre violências que talvez nós temos passado ou que nós vimos e que é importante mencionar. Então vejam com cautela. Esse é um episódio para a gente falar sobre uma realidade que é muito difícil para a comunidade LGBTQIA+, na nossa sociedade, que é a violência, as micros e as grandes violências que a gente sofre no decorrer da nossa existência e que, infelizmente, fazem parte da construção de quem somos. Mas antes, é claro… É importante a gente lembrar que nós somos @garotrans em todas as redes sociais, mas especialmente lá no Instagram, onde você pode ver várias coisas da gente. A gente tá postando sugestões lá. Lembra aquele quadro que a gente tinha aqui lá no começo do podcast? Estamos postando lá. Mas assim, também segue a gente nas nossas redes individuais. Somos @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_. E é sobre isso. Eu devia ter feito uma versão mais triste, mais solene pro underline desse episódio, porque realmente esse episódio vai tratar principalmente do sofrimento que eu passo com essas duas. Finalmente a gente vai poder falar sobre O alerta isso. gatilho vai ser só sobre o que a Isabel Brandão faz com as não binárias nesse podcast, entendeu? Exatamente. Sobre as agressões Exatamente. constantes que a gente sofre dessa mulher aqui. Gente, nossa! Uma tristeza. Não, mas é verdade, né? O assunto é a gente é palhaça porque a gente faz palhaçada com qualquer coisa. Mas a situação não é tão fácil pra quem vivencia isso e tá vivendo esse momento, né? E a gente poderia começar com a definição do que é o bullying. Isabel Brandão, Exatamente. o que é um bullying? O que é que você O que é um bullying? O que é esse negócio Um que você bullying. acusa a gente de praticar contra você? Ih, explique-se agora. Ai, meu Deus. Vamos começar na raiz, né? O bullying, né? O bullying vem do latim bully, que vem do chá, da criação do chá e chamate. Peraí, amiga, Não. seriedade. Tá bom, seriedade. Bullying é o ato da… Eu não sei o que é isso. Pesquisou, Isabel Brandão. Vamos lá. Deixa que eu falo, então. Bullying é um termo de origem inglesa, popularizado pelo professor de psicologia Dan Wowells em países como o Reino Unido e os Estados Unidos. Alunos que intimidam alunos verbalmente ou fisicamente são chamados de bullies, que seriam como valentões em português. E precisamos pensar que essa prática se refere ao termo bullying como gestos que intimidam e agridem pessoas tanto verbalmente quanto fisicamente. A prática é deliberada, ou seja, a pessoa está conscientemente pensando em fazer esse ato e é recorrente, ou seja, ela constantemente sofre essas agressões. Então, agressões recorrentes e que as pessoas conscientemente pensam ao tentar agredir, humilhar verbalmente ou fisicamente alguém, é considerado um bullying, né? Como se fala, um ato de um valentão. Alguém que está intimidando outra pessoa. Exatamente. Então, a gente já consegue entender um pouco que a gente falar em bullying, a gente tá falando sobre, talvez não necessariamente apenas no contexto escolar, mas precisa existir um contexto meio que, tipo, hierárquico, assim, talvez. Não, contexto… Eu não sei se hierárquico, porque justamente isso acontece muito no contexto de colegas de classe. Eu acho que não seria a palavra certa ser hierárquico, mas sim, geralmente isso acontece entre pessoas que geralmente se enquadram no padrão e que vão agredir pessoas que não se enquadram dentro de um certo padrão. É por isso que muitas pessoas LGBTs, eu acho que até a maioria das pessoas LGBTs, passam por esse tipo de violência que é o bullying, né? Porque muitas vezes você
justamente existe aquela tal polícia do gênero, né, que nos rodeia na nossa sociedade, que nós Polícia pessoas do trans gênero, da estamos muito, sexualidade. exatamente, nós pessoas trans estamos cansadas de passar por isso e que a gente aprende desde criança. Então, por exemplo, se você fala de uma certa forma que não se enquadra com o gênero que foi dado a você no nascimento, se você anda de uma certa forma, etc, etc, você vai sofrer bullying. Mas também por características físicas também. Existem pessoas que sofrem bullying por serem gordas, por serem também talvez magras demais, por serem pequenas demais ou altas demais. Depende tudo de um contexto, né? Então, eu percebo que tá muito relacionado mesmo ao fato de, tipo, existir algum grupo de pessoas ali e existir, a partir disso, uma exclusão, né? Que pode ser fomentada a partir de microagressões, agressões talvez até mais Mas eu não pesadas. acho, Cup, que o que você comentou está errado nessa questão de hierarquia, porque aqui a gente está falando de uma hierarquia de status social, de poder É, e nisso que eu relevância pensei. social, porque o bullying sempre vai acontecer por uma pessoa que está mais fragilizada socialmente. É alguém que faz alguma Sim. parte de alguma minoria e que essa pessoa não tem as ferramentas suficientes para conseguir posicionar-se enquanto uma figura que merece respeito e merece ser tratada como normal, e alguém que vê a oportunidade de explorar nessa fragilidade dessa Sim. pessoa algo. Porque o bullying, ele não é apenas o ato especificamente, como comumente é esse ato de agressão recorrente e consciente, mas o bullying também é considerado como, por exemplo, fazer isolamento social a alguém, ou até mesmo espalhar mentiras sobre ele, é considerado como parte de um bullying, mas questão mais sutil, porque não é direta. A gente também tem a questão do próprio bullying, o cyberbullying, que é algo muito recorrente ultimamente, que eu Sim. acho que é algo que Nossa, a gente já recebeu muito na nossa existência aqui dentro da internet. Eu nunca fui uma pessoa assim com consciência social, consciência política, nada desse tipo. Durante grande parte da minha vida foi extremamente problemática e eu sofri sabe, o reflexo das minhas atitudes ignorantes, das minhas atitudes erradas na internet, com muito ódio por muitas pessoas. E na construção da minha Uhum. adolescência, isso foi muito difícil, pois me fez questionar minha segurança física, me questionar minha segurança mental das pessoas que estavam comigo. Um dos motivos que eu não tinha vontade mesmo de ir na escola, por exemplo, na minha adolescência, era dos constantes bullying que eu sofria em relação a ser afeminada, a questão a ser quem eu era, sabe? Eu já fui agredida por valentões da escola que gostava de humilhar a gente na sala. Eu lembro muito especificamente uma cena de quando eu tava no ensino fundamental e, tipo, a professora saía e tinha esses dois garotos que qualquer um que, tipo, fizesse alguma coisa, eles iam lá e batia. E eu lembro desses garotos meu Deus. me dando, tipo, soco na minha nuca pra eu ficar quieta e eu não podia responder de nenhuma forma. Todo mundo ficava quieto perante aquela atitude daquela pessoa. E eu também ficava quieta com medo sabe, de responder de alguma forma. E é muito humilhante. Eu acho que isso afeta muito a nossa autoestima, afeta muito a construção de quem somos e o nosso desenvolvimento em uma sociedade que já não é fácil, né? Quando a Isabel Brandão trouxe esse tema, que o tema de hoje, inclusive, é trazido pela Isabel Brandão sobre isso, uma coisa que eu falei que a gente precisava realmente conversar sobre esse assunto foi por causa do filho da cantora Valquíria Santos. Sim, que se encaixa aí bem justamente na questão do cyberbullying, né? Cyberbullying, o nome dele era Lucas Santos, com apenas 16 anos. Ele acabou morrendo por suicídio devido ao bullying que ele sofreu no TikTok, depois de ter feito um TikTok onde ele quase beijava um amigo de brincadeira, assim. E isso já afetou suficientemente ele para ele decidir tirar a própria vida depois das coisas que ele. A gente vê novamente o impacto do bullying em nós, pessoas LGBTs, né? Porque eu acho que não é nada de novo para mim ou para Briana, eu acho que para Cup também não é. A gente passou por isso, eu acho que a gente aprende desde de criança que o nosso lugar é esse, sabe? É tipo sofrer e ficar calado e talvez um dia assim esperar ou as coisas mudam
ou quando a gente perde totalmente a esperança, a gente tem muita gente que acaba não vendo saída Uhum. a não ser tirar a própria vida, né? Isso que é muito, muito triste. Eu não sei se esse menino ele era abertamente LGBT, mas é muito chocante a gente ver Dá pra como. reconhecer muito que aquilo, mesmo caso ele não seja LGBT, foi um reflexo direto da Com LGBTfobia, certeza, absoluto. Eu acho que até né. um ponto que é É, importante ressaltar que a LGBTfobia, a homofobia, a transfobia não afeta apenas quem faz parte da comunidade, mas Não. não. todos os seres humanos, porque a gente tá falando de machismo, a gente tá falando de Uhum. misoginia, a gente tá falando de uma sociedade que não aceita ninguém que fuja da linha daquele padrão específico que eles esperam para as pessoas, que você vai se tornar motivo de piada, que você vai se tornar motivo sabe, de ser o ridicularizado. Se a gente vivesse numa sociedade onde um homem pode beijar outro homem sem o menor problema, esse garoto não teria sofrido todas as humilhações e perseguições em relação a isso. Talvez ele nem soubesse ainda exatamente o que é a sexualidade para ele, o que isso significa, mas a gente sabe que foi tão agressivo o que ele teve que ler nessa rede social que ele decidiu tirar a própria vida, gente. E, tipo, é uma decisão Hum. muito. Eu acho que é sempre uma coisa assim que deveria chocar a todos nós, porque infelizmente suicídio é uma das principais causas de morte que a gente tem no decorrer do nosso mundo. Depressão é a doença que mais mata por exatamente esse motivo, né? Que ela retira Uhum. toda a esperança de um indivíduo, e se não há esperança de um dia melhor, para que vai estar aqui? E acaba sendo recorrentemente atitudes muito autodestrutivas, inclusive até a prática em si desse ato contra si mesmo, né? E a gente tem que É. olhar para isso como um grito desesperado de uma sociedade que tá podre. Porque se a Demais. gente É. chega num ponto aonde o indivíduo vê como necessidade interromper sua própria existência, porque viver nessa sociedade tá ruim demais, gente, eu acho que não existe escancaração maior de como a nossa sociedade é quebrada, em como a gente, enquanto sociedade, a gente falhou. Porque eu acho que viver com sociedade consiste no viver em conjunto, pensarmos em todos que estão perante nela. E se tem gente se matando porque viver em sociedade é uma É. bosta, meu Deus do céu, a gente ferrou demais em Uhum. tudo Nós isso. falhamos enquanto humanos. Falhamos enquanto humanos, E completamente. eu acredito que é muito. Quando a gente fala sobre suicídio entre pessoas LGBTs, entre jovens LGBTs, muitas pessoas subestimam de onde vem esses dados. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas conservadoras que não se informam realmente sobre essas questões, tipo, mas quando a gente vai ver, os maiores dados sobre suicídio são de homens, são de não sei o que lá. Também tem pessoas do mundo todo morrendo aí, por que que a gente vai falar só dos LGBTs? Mas não entendem o contexto de quando a gente está falando sobre questões LGBTs, a gente está falando especificamente sobre pessoas LGBTs que estão sofrendo por ser quem são. Esse é um tipo de violência muito específica. É um tipo de violência que só ocorre porque as pessoas LGBTs, dentro desse contexto hierárquico, assim, é uma hierarquia que a gente não vê, que não é visível, mas que a gente sente no decorrer do nosso crescimento, em que a gente realmente se sente inferiorizado em relação às outras pessoas, a gente tem que se esconder, a gente não é permitido a ser realmente quem nós somos, explorar a nossa verdade dentro desses momentos de convívio social. Aí ocorre esse tipo de situação que, quando a gente olha para trás, assim, tipo, quando a gente encontra já pessoas adultas, pessoas que talvez já superaram, muitas pessoas podem subestimar as atitudes. Ai, por que que uma pirracinha assim, muitas pessoas subestimam, né, afeta tanto a pessoa? Mas para aquela pessoa, no momento do seu crescimento, no momento de aprendendo a conviver em sociedade, aquilo ali é um mundo dela. E aquilo ali pode afetar a vida dela de uma forma que realmente molda a forma com que ela percebe o mundo. E é por isso esse tipo de coisa que a gente vê dados tão fortes de automutilação, de coisas horríveis assim acontecendo entre pessoas LGBTs, que felizmente a gente tem cada vez mais, eu acredito que a gente tem cada vez mais conseguido quebrar esses números, porque cada vez mais pautas LGBTs estão vindo à luz dentro do mainstream, dentro das falas assim do cotidiano,
mas ainda acontece, a gente não pode continuar Sim. subestimando. Eu acho, enquanto que uma pessoa que sofreu muito bullying na escola, e numa escola que tinha recursos para isso, Uhum. porque era uma escola privada, e era uma escola religiosa, a visão que eu tenho sobre o bullying dentro dessas instituições é que esse tipo de coisa é apoiado pela escola e pelas pessoas que presenciam isso, porque o Sim, bullying o muitas ambiente faz vezes toda a diferença. o ambiente faz muita diferença, porque muitas vezes o bullying em relação a pessoas que estão fora dos padrões é visto Hum. como, digamos, um enquadramento, uma correção, sabe? Tipo, tal pessoa não tá entrando dentro dos padrões, óbvio que ela vai sofrer bullying. Ela tem que mudar, sabe? Uhum. Tanto que tem famílias que você não pode voltar para casa falando que você sofreu bullying, que você apanhou na escola, as pessoas estão te chamando de viadinho, de, sei lá, de sapatona, de um monte de Você coisa. não vai ser acolhido. Porque se você tá sofrendo esse bullying, muita gente parte do princípio, certos pais partem do princípio que você tá fazendo alguma coisa de errado, você tá andando errado, você tá falando errado, sabe? Então, acho que é justamente o bullying faz parte desse policiamento que as Uhum. pessoas sofrem, e quando eu falo as pessoas sofrem, não são só pessoas LGBTs, mas Não. todo mundo sofre, sabe? Tipo, mesmo homens cis, héteros, eles foram enquadrados dentro desse sistema. A diferença é que eles conseguem viver da forma que o sistema demanda deles. Então, eu acho que existe essa demanda da sociedade, é uma forma de controlar a nós, e quando a gente não vê saída, quando a gente vê que a gente não consegue viver nesse mundo, a gente vê que existem casos de pessoas que estão tirando a própria vida, sabe? A Briana falou a maioria das pessoas que tiram a própria vida são homens. Eu acho que existe muita pressão em cima de homens para performar. Foi a Cup que falou, É não a fui Cup, eu. desculpa. Você tá Existe confundindo as não binárias? Ó, É o as não bullying aqui ao binárias. vivo, ao vivo. Eita, pra mim, eu tô bem. Nossa, eu já fui cancelada. Mas porque existe uma pressão muito grande, e também existe uma coisa que a gente não percebe também, é que pessoas femininas e mulheres geralmente tentam tirar a própria vida com formas menos agressivas, sabe? Então a gente tem que ver esses dados, porque a maioria das tentativas de suicídio são de pessoas, de mulheres ou pessoas femininas, mas as que realmente vão a ter frutos, no caso de morte mesmo, são de pessoas masculinas ou de homens, porque são pessoas que estatisticamente usam métodos mais agressivos, né? Concordo. Eu só achei engraçado a Isabel falar ter frutos Ter da fruto. tentativa de Eu suicídio. amo. Eu achei um termo estranho. Eu vou aproveitar pra comentar uma coisa enquanto eu não ouço o carro do som aqui fazendo bagulho, pra aproveitar a fala da Isabel Brandão. Eu acho que esse ponto da Isabel Brandão de os pais culparem os filhos sobre o bullying que eles sofrem na escola, tem muito de um Uhum. ponto que, segundo a Thelma Vinha, que é uma doutora em psicologia educacional e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, que ela deu uma entrevista pro site novaescola.org.br, ela falou que um dos aspectos principais do bullying é ter um espectador. Ter pessoas que estão olhando para aquele elemento e, de certa forma, alimenta aquela situação, rindo ou não achando que aquelas atitudes que está acontecendo são danosas. Então, para existir o bullying, precisa de existir pessoas que escolhem estar caladas, que escolhem estar quietas no momento que eles veem algum tipo de atitude. E isso é os colegas de classe que riem quando vem alguém fazendo bullying com o outro, os Sim, pais que culpam os filhos por algo que eles fizeram, ao invés de levar a sério a denúncia que está acontecendo. Então, sim. muito além da gente falar especificamente sobre as pessoas que sofrem bullying, as consequências do bullying, como o suicídio e tantas outras coisas tristes, a gente precisa de falar de um comportamento social que precisa de ser melhorado, pra gente não ser mais espectadores de violência. Demais, demais. Eu acho que isso está muito relacionado ao fato das pessoas que estão praticando bullying se sentirem afirmadas dentro desse Com comportamento. certeza. Porque quando ela pratica isso, as pessoas permanecem caladas, as pessoas
estão permanecendo coniventes. Então elas sentem que elas está tudo bem em estar fazendo esse Uhum. tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas não estão nem tipo falando, uau, é isso aí, ou concordando, mas só de não fazer nada já está fazendo alguma coisa e permitindo isso E é de tipo assim, às vezes acontecer. pode ser até por um ponto de medo por se tornar a próxima É. vítima, né? Que eu acho que pode ser Sim. muito comum nas escolas. Por exemplo, desse garoto que me batia na nuca na sala. Eu acho que um dos pontos que também impede as pessoas de enfrentarem essa atitude contra o bullying é até o medo de se tornarem vítimas também dessa ação que a pessoa tá cometendo. Só que aí a gente precisa de, Sim. tipo, gente, acordar que a gente precisa de se levantar, sabe? Começa a fazer um escândalo. Não, isso não é certo. Por que que você tá fazendo isso? É um problema que muitas, por exemplo, acontece entre crianças, sabe? Entre crianças e adolescentes. Muitas vezes, geralmente, vem do medo. A gente vê uma pessoa agredindo a outra e a gente ou não vai falar nada ou vai ser conivente, porque, enfim, a gente pode ser a próxima vítima, mas eu acho que também a gente tem que se conscientizar. Eu acho que o bullying ele não vai acabar quando a gente também não se conscientizar da raiz do que tá acontecendo, sabe? Porque eu vejo, assim, muita gente famosinha fazendo campanha, anti-bullying, não vamos agredir o coleguinha, etc, etc, respeitar o coleguinha. Mas eu acho que a gente tem que entender também a raiz de que é geralmente a gente não ser capaz, enquanto que sociedade, de aceitar pessoas, digamos, entre aspas, dissidentes ou corpos dissidentes, pessoas que não se enquadram no padrão, porque nós, enquanto que sociedade, a gente constrói uma narrativa, a gente constrói uma sociedade que ensina pra gente que você não pode sair dos padrões de gênero, você não pode sair dos padrões do que é ter um corpo aceitável, sabe? Então, tipo, como que a gente vai querer combater o bullying e não ter pessoas que são coniventes ou que têm medo de ser a próxima vítima, se essas pessoas sabem que dentro da nossa sociedade as coisas funcionam dessa forma, que a nossa sociedade é construída em cima dessas ideias, sabe? E eu acho que isso acaba lidando muito, porque quando a gente vai falar sobre como é que a gente pode, onde que essa realidade tem que começar a mudar, quando a gente, vamos pensando mais nesse contexto da escola, assim, principalmente, contexto disso acontecendo dentro da infância, não dá pra gente simplesmente chegar e falar, crianças, mudem, porque as crianças que estão nesse momento de É. desenvolvimento e tudo É mais. difícil, né? Mas aí cabe muito a responsabilidade do que vocês estavam falando, que é da escola, né? Porque quando a escola, ela cria um ambiente que permite isso acontecer, aí que eu acho que tá o maior problema. Como você disse, Isa, da sua escola, acabava criando um ambiente em que tava tudo bem que isso acontecia. Talvez era até certo que isso fosse permitido acontecer para que Sim, as coisas fossem corrigidas. sim, com certeza. Quando a gente pensa não deve ser tolerado, eu acho que os primeiros lugares que a gente tem que pensar sobre onde exigir isso é dentro da escola mesmo. A escola é o ambiente que deveria estar lá para as crianças como um lugar de segurança, sabe? Não, tipo, o ambiente de escola necessariamente os amigos em si, mas, tipo assim, pelo menos as pessoas responsáveis dentro da escola, etc. Eu, Devia eu ter acho, espaço. eu acho que justamente é aí que a gente tem que ter não só uma escola que tenta ativamente combater o bullying, mas também tem que ver exatamente qual é a raiz disso. Porque, por Sim. exemplo, eu ah, tendo estudado numa escola com recursos, óbvio que ela fez certas coisas, sabe? Eu reclamava para os meus pais em relação ao bullying que eu sofria, eu reclamava abertamente com a diretoria da escola, e eles sabiam o que acontecia, mas as pessoas que me agrediam não tinham uma penalidade tão grande, Uhum. porque eles não estavam fazendo uma coisa assim tão errada, sabe? Eu acho que eles não estavam realmente tentando buscar corrigir essas pessoas, porque a gente sabe exatamente que geralmente esses locais religiosos, eles também são a favor da correção de pessoas que não estão dentro dos padrões, sabe? Então, tipo, Sim. será que existe realmente essa vontade de punir o bullying? Porque assim, ou a gente vai ter que fazer uma escolha entre punir as pessoas que estão fazendo o papel
que a igreja e a sociedade quer, porque era uma escola adventista. Então, tipo, realmente agredir as pessoas que eram visivelmente LGBTs. Para mim é muito assim alarmante o que acontece, por exemplo, com pessoas que estão entrando no governo, como por exemplo Damares Alves, ou enfim, essa turma toda que a gente sabe que fala assim, não tenho partido, não tenho ideologias, mas sabe muito bem o que eles têm uma certa ideia de como as crianças devem ser, de como, porque a gente sabe que existem pessoas LGBTs, elas sempre vão existir, não tem Sim. jeito isso, gente. Sempre vão existir pessoas que não vão ser capazes de entrar na forminha do que é ser o homenzinho e a mulherzinha, entendeu? Por isso a gente tem que quebrar essa forminha. E aí, quando a gente vem falar sobre educação sexual, o pessoal cria um estardalhaço em cima disso, né? Sim, mas eu acho que é muito complicado essa coisa da questão da punição contra as pessoas que praticam o bullying. No Brasil mesmo, no ano de novembro de 2015, pelo governo Dilma, foi adotado no Brasil uma legislação anti-bullying, com práticas, um programa de combate à intimidação sistemática, que foi feito aqui no Brasil, que é o L 1385, aonde o presidente da República lançou esse sistema, decretando uma lei de um programa contra a intimidação sistemática, que é o bullying em todo o território nacional. E uma das coisas que essa legislação passa como um programa de combate é a não punição direta das pessoas que fazem isso, mas como práticas para educação e readequação desse comportamento. O que eu acho que é completamente válido num âmbito de ensino escolar, porque o bullying, claro que a gente tem que ter limites, né, gente? A gente tá falando, tem limites e tem limites, tem o limite da lei, se a pessoa passou por outros códigos de conduta, cometeu, sei lá, um crime agravado, agrediu, tem outros tipos de repercussão. A gente está falando de coisas que não se encaixam como no Código Civil, mas ainda se enquadram como bullying, por exemplo. Eu acho que a punição dessas adolescentes, dessas crianças, acaba, às vezes, dificultando ainda mais a implementação desse sistema de trabalhar contra o bullying. Porque trabalhar contra o bullying, a gente está falando de trabalhar contra um problema social. E a gente não resolve problemas sociais só jogando eles dentro de uma prisão e deixando eles lá por anos consequentes, sabe? O problema vai continuar se a gente não trabalhar a raiz. Só que passa pela educação, né? Educação. Só que aí a gente tá falando do bullying, tem que lembrar que o bullying, ele não existe apenas no ambiente escolar. A gente tá falando de um bullying que acontece nas faculdades, a gente tá falando de um bullying que acontece no ambiente corporativo, com empresas, com chefes que acham-se no direito de humilhar os seus funcionários, de ridicularizá-los, de colocarem em situações vexamatórias, de humilhar ele na frente dos outros colegas, e sim diversas outras atitudes. E aí, nesses pontos, eu acho que completamente a gente entra num âmbito que não tem outra situação a não ser, literalmente, buscar civilmente uma forma de punir esses agressores. Porque a gente tá falando de adultos praticando humilhações, até mesmo agressões a outros adultos. Que se nesse ambiente você não adquirir um pouco de consciência social sobre como se comportar, do que você deve ou não falar para o outro, mano, tem que doer no bolso, tem que doer, sabe, ficar alguns anos pensando sobre as atitudes que você fez, porque infelizmente isso é uma prática extremamente comum, de pessoas em situações de liderança ridicularizar seus funcionários. Eu tava vendo até uma matéria, tipo, de um chefe que usava termos completamente chulos para denominar os seus funcionários pela sua lerdeza ou incapacidade profissional. Nossa. De chefes de colocar campainha para toda vez que vê um funcionário conversando ou coisa do tipo, ele apertar e fazer esse tipo de pressão, sabe? É umas coisas assim muito, 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 muito pesado. Muito, muito mesmo. Porque assim, a ideia do programa anti-bullying é que no lugar da punição deve-se privilegiar ações alternativas que responsabilizem o indivíduo e alterem o comportamento agressivo. A lei anti-bullying brasileira se assemelha a muito dos estados americanos. E eu acho que o Brasil tem dificuldade de colocar isso em prática quando a gente vê que continua cada vez mais agressivo esse tipo de atitude. Esse garoto que foi agredido mesmo no TikTok,
quantas pessoas aí que estão, sabe, sem educação sobre o quão bullying pode ser prejudicial participaram disso. A gente vê cada vez mais entre gente jovem essa coisa de shitposting, que são contas criadas falsamente para falar bosta, como se falar bosta fosse alguns status social, sabe? Se como eles incomodar as pessoas fazendo discurso de É. racismo e LGBTfobia fosse algo divertido. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? Fica aí um questionamento. Sinceramente, eu acho que é interessante que você falou, porque realmente punir crianças por praticar bullying é uma coisa que não vai educar essas crianças. O que vai educar é talvez você dedicar algumas horas por mês no currículo escolar ensinando as crianças que isso é errado. E qual tipo de pessoa geralmente vai sofrer bullying. A Cup falou sobre a educação sexual, que passa por diversidade sexual e de gênero, e um monte de tipos de coisas, sabe? Diversidade também de corpos, de tantas coisas que a gente precisa aprender, porque se a gente quer viver numa sociedade democrática, onde todo mundo tem o seu espaço e é respeitado, a gente tem que aprender na escola que a gente tem que respeitar as diferenças. Sabe, o pior que esse sempre chega naquele ponto, que é o ponto que a gente sempre tá pautando em nossas redes, em quase todo episódio aqui desse podcast, que no fim é uma questão da gente conseguir passar para as outras pessoas a importância de se ter empatia, de se ter respeito, de se ter informação sobre diferentes vivências e de realmente tentar fazer o máximo em nosso poder para conviver em sociedade, para que as outras pessoas tenham a capacidade de ter uma vida plena, assim como nós queremos ter. Eu queria terminar também, talvez, se vocês me permitirem, falando um pouco mais especificamente da minha experiência e como que eu consegui mudar um pouquinho isso, sabe? Talvez, Vai, fala. como eu disse, eu estudei num colégio religioso até os 14 anos de idade, e depois disso eu mudei para o METEC, para uma escola técnica, para quem mora no estado de São Paulo deve conhecer. E aí era uma escola pública, geralmente você tem que fazer um exame para entrar nessas escolas e tal. Eu acho que foi assim um alívio tão grande. Eu vi a diferença que faz tanto a educação das pessoas, o que a escola prega, mas também as famílias, né? Porque eu acho que foi um ambiente completamente diferente. Eu encontrei também pessoas, eu vi o papel de colegas também que se assemelham a mim. E a união entre nós, a diferença que isso pode fazer para a gente se proteger disso, porque realmente eu saí de um ambiente tóxico para um ambiente de uma escola que eu não tive esse mesmo problema, sabe? Claro que todas as escolas têm problemas, mas existem muitas escolas que têm problemas gravíssimos, justamente porque elas querem passar essa ideia de que, São enfim, existe um perfeitas, padrão. né? Uhum. Então, eu acho que eu só queria dizer isso, porque eu sei que a gente tem um público muito jovem. E para você que está passando por isso nesse momento, eu espero muito que ou você tenha alguém na escola que consiga te ajudar com isso, talvez amigos, talvez a direção, mas também pense também em talvez, se isso não der certo, se você não conseguir, mudar de escola, mudar de situação, para ver se as coisas melhoram, porque existem ambientes melhores. Eu acho que você tem que ir atrás, sabe? Porque isso vai acompanhar você pro resto da vida se você não ir atrás de uma solução. Então, eu fico muito feliz de ter tido um ensino médio que foi melhor, sabe? Então, eu acho Que que foi importante, né? Não, eu concordo plenamente nessa questão de o ambiente pode ser muito importante, tipo, na sua libertação. Eu fui me aceitar mais também quando eu fui para o ensino médio, que eu fui também para uma ETEC. E esse ambiente da ETEC me fez me sentir mais confortável de expressar quem eu era. E eu quero dizer aqui também que reforçar essa coisa que a Isabel Brandão falou, de tipo, não fique calado, sabe? Se você tá passando por bullying, procure ajuda,
procure alguém que você confia, procure um grupo de amigos, procure um professor, procure alguém da escola que você consiga conversar e encontrar uma forma de lidar melhor possível com essa situação. Se você não tem ninguém também, você pode procurar a CVV, que é Como Vai Você, que você pode achar em cvv.org.br, ou então você pode ligar pelo número 188, que é gratuito, que você vai conseguir conversar com um profissional que vai poder te oferecer apoio emocional a 24 horas por dia, em qualquer momento. Você pode mandar e-mail, você pode entrar no chat. Eu acho que é muito importante a gente encontrar lugares seguros de compartilhar os nossos sentimentos, não deixar essas coisas ficarem... acreditar com que a gente não tem um futuro, acreditar que não tem uma possibilidade de a gente viver dias melhores, porque é assim, e você precisa de se permitir viver esses momentos para ver como eles são possíveis de chegar. E eu acho que é com a sua presença aqui, com todo mundo se mantendo firme e forte, que a gente consegue construir um futuro melhor para que menos situações e notícias tristes como a gente teve com o filho da Valkyria, né? Muito bem colocado. Sim, com certeza. Para as pessoas que estão realmente assim numa situação como o filho da Valkyria, tenta lembrar que você não tá sozinho, sabe? Se você não consegue imaginar que tem pessoas com você, nós estamos com você. A gente tá lutando por isso, sabe? Nós passamos por isso e a gente tá lutando até hoje por isso, porque a gente sabe que tem pessoas sofrendo com isso. E a gente tem que mudar. A nossa sociedade está doente e não é você que tem algo de errado com você. É a nossa sociedade. Então você tem que aguentar firme, porque a gente está segurando essa com você. Verdade. Nossa, concordo amiga, plenamente. falou tudo. É sobre isso, né, meus amores? É sobre isso, gente. E eu acho que com isso a gente consegue concluir essa parte deste episódio. Teve bastante informação aqui pra gente pensar, refletir. Não foi um episódio super animado, como a gente já fez muito aqui, mas indiscutivelmente é um assunto extremamente importante. Mas vamos falar aqui dos nossos Garo fãs. Quer dizer, a gente tem aqui a nossa vocalista pra trazer o quadro. Eu vou cantar um pouquinho para vocês depois desse peso para acalentar a alma de todos. Então vamos lá para o nosso quadro. Gente, mas eu realmente acho que Isabel Brandão vai terminar o ano a Adele. Porque cada vez mais ela tá um passo, né? Com certeza. Soltando o nosso álbum Garotrans. Mas e aí, Briana, quem é o nosso arroba dessa semana? E o nosso garofã dessa semana é @_Ariluz. Beijo! Obrigada, underline Ariluz. Olha, talvez seja um underliner. Chique, né? Underliners dominando o mundo. Underlines aí, barbarizando. A gente vê você comentando lá no nosso Instagram e a gente adora sempre quando vocês fazem qualquer tipo de interação, gente. Então vão lá em @Garotrans, interage a gente nos comentários, compartilha nossos reels e muito obrigado por estar aqui neste episódio. Obrigada! Tchau, tchau. Beijo! Tchau!